Nós vamos ver aqui o testemunho de um homem de Deus, um homem que foi reconhecido como sendo um servo de Deus, pelo seu testemunho. Então hoje é a importância do bom testemunho. Essa mensagem não é somente para os homens, mas também para as mulheres, não é somente para os pais, mas também para os filhos, porque todo cristão ele tem que dar um bom testemunho, né? Mas hoje, pela ocasião do Dia dos Pais, a palavra de Deus vai falar com todos, mas especialmente com os homens, hoje à noite, tá? Então, se você é homem aí como eu, então aperte os cintos, a palavra vai falar conosco hoje, que o Senhor nos ajude. Olha o que o texto diz, segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, versículos 8 a 11, diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, algumas traduções dizem mulher rica, né? A qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Eu não sei espero que você tenha prestado atenção na leitura, né? E eu não sei se você notou, mas aqui fala a respeito do testemunho de um homem, né? O testemunho de um homem. Então hoje nós vamos aprender sobre a importância de termos um bom testemunho diante de todos, né? Principalmente diante daqueles que são da nossa família. Todos nós aqui fazemos parte de uma família e é importante que nós tenhamos um bom testemunho diante dos nossos amados, né? Então, como eu disse, falar sobre bom testemunho, isso alcança todo cristão. Todo cristão precisa dar um bom testemunho na sua vida. Mas hoje à noite eu quero falar também, além, de abranger a todos, quero falar também, principalmente aos homens. Hoje é Dia dos Pais e nós temos uma grande responsabilidade diante de nós. Uma pergunta importante para cada um de nós aqui hoje à noite. Algumas perguntas importantes. Como a sua família enxerga você como sendo um servo de Deus? Como o seu pai, caso você ainda tenha pai, como o seu pai enxerga você como sendo um servo de Deus? Como a sua mãe enxerga você como sendo um servo de Deus? Como o seu marido enxerga você, esposa, como sendo um servo de Deus? Como a esposa enxerga você, marido? Como os filhos enxergam você, nós que somos pais, como servos de Deus? Como nossos vizinhos nos veem como servos de Deus? Nós vamos ver aqui, queridos, que a nossa vida ela é observada por todos e nós precisamos nos ater a isso. Tinha um profeta muito importante no Antigo Testamento, aqui principalmente anteriormente, no capítulo 2 desse livro de 2 Reis, o profeta Elias foi grandemente usado por Deus. Aí no capítulo 2 aqui desse livro, esse profeta ele foi elevado aos céus, estando ainda vivo, aprove ao Senhor levá-lo até ele, e o profeta Eliseu assumiu o lugar do profeta Elias. Ele assumiu o ministério do profeta Elias. E assim como Deus usou grandemente a vida do profeta Elias, Eliseu também foi grandemente usado. Através dele, desse servo, Deus fez muitos milagres. Por exemplo, se você observar no capítulo 2, esse profeta Eliseu, o qual nós estamos lendo, ele purificou as águas de Jericó, que não eram águas boas. Ainda no capítulo 2, através da vida dele, o Senhor amaldiçoou alguns jovens que zombaram do ministério dele. Eles zombaram do homem de Deus e Deus trouxe juízo sobre esses jovens usando a vida de Eliseu. No capítulo 3, Eliseu ele profetiza a derrota dos moabitas. Então você vê que ele é um grande homem, usado por Deus. No capítulo 4, que é o que nós lemos, mas nos versículos 1 a 8... ele multiplicou de uma forma milagrosa o azeite de uma pobre viúva, para que essa viúva pudesse vender aquele azeite, pagar as suas dívidas e ainda viver do resto. Então, assim, ele foi grandemente usado por Deus. Tudo isso você observa aí no começo desse livro. E logo depois desse milagre, nós chegamos nesse texto que nós lemos, onde ele demonstra, pelo seu testemunho, que ele era
de acordo com o que está escrito aqui, um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. Esse texto nos fala de uma mulher importante. Como eu disse, algumas traduções colocaram ali uma mulher rica. Então a palavra usada aqui, ela significa que ela era uma mulher rica, importante, ou seja, uma mulher influente junto com o seu marido. Essa mulher ela junto com o seu marido, né, ela observou aquele homem de Deus. Aquele homem, ele passava sempre por ali para comer pão, então ela acolhia aquele homem. E à medida que esse homem passava, ela ia observando aquele homem. Isso nos mostra, irmãos, sem mais delongas, algumas verdades que nós aprendemos aqui. Só um minutinho que deu. Não quer passar. Está travado? Isso pode fechar e abrir de novo então? Opa, obrigado, irmão. Deixa eu fazer um teste aqui. Opa, para frente, isto. Muito bem. Certinho, deu certo. Deu certo. Essa mulher, ela estava observando esse homem de Deus. Isso nos mostra uma grande verdade na nossa vida, que todos estamos sendo observados. Todos nós estamos sendo observados. Eis que tenho observado, foi o que ela falou com o seu marido. Todos nós. Irmãos, note que antes de fazer qualquer julgamento sobre aquele homem, sobre aquele profeta, essa mulher o observou. E a sua observação a levou a uma conclusão sobre aquele servo de Deus. Ela tirou uma conclusão na medida que ela ia observando aquele homem. E nessa verdade aqui nós aprendemos algumas outras verdades na palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz: abstende-vos de toda aparência do mal, em 1 Tessalonicenses 5:22. Isso nos ajuda, irmãos, a prestarmos atenção, porque aparência é tudo aquilo que pode ser observado. Tudo aquilo que pode ser observado, isso é aparência. Estamos sendo observados em tudo o que falamos, em tudo o que fazemos. E muitas vezes nós nos metemos em enrascadas por causa do nosso mal falar e do nosso mal agir. Por quê? Porque nós não prestamos atenção nas pessoas que estão nos observando. E quando nós falamos sobre estarmos sendo observados, quais são aqueles que mais observam as nossas vidas? Aqueles que passam mais tempo conosco, que são a nossa família. Nossa família nos observa. A minha esposa me observa, os meus filhos me observam. Então nós precisamos nos ater a isso. Nós estamos sendo observados e essa observação fará com que as pessoas tirem conclusões sobre nós. Pessoas pensam assim: não, mas eu não me preocupo com o que as pessoas pensam sobre mim. Mas deveria se preocupar. Nós temos que nos preocupar, sim. Nós temos que nos preocupar. Porque enquanto as pessoas observam a nossa vida e conseguem apontar o dedo em certas áreas que nós precisamos corrigir diante de Deus, o nosso testemunho está sendo ferido. O nome de Deus está sendo envergonhado. Nós precisamos nos ater a isso porque, segundo a verdade, somos reconhecidos conforme o nosso testemunho. Nós somos reconhecidos, você é reconhecido de acordo com o seu testemunho. Aquela mulher, ela disse: eis que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aquele homem que sempre passa por nós, eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Então ela tirou as suas conclusões diante daquela observação que ela havia feito. Ela tirou as suas conclusões. Essa foi a conclusão daquela mulher, observando durante algum tempo aquele profeta que passava por lá para comer pão. Então, para demonstrar que nós somos servos de Deus, irmãos, é o nosso testemunho que fala. Você não precisa exatamente usar uma camiseta, embora nada contra camisetas, mas você não precisa necessariamente usar uma camiseta escrito: sou um servo de Deus. Não. Você não precisa necessariamente dizer quantas horas no dia você ora,
ou quantas vezes você leu a Bíblia, ou quanto você oferta na igreja, ou o que você faz, ou o que você já fez. Não, nós não precisamos fazer isso, porque o nosso testemunho fala. O nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas ações. Aquele que precisa ficar provando para os outros que ele é um servo de Deus, para que ele seja respeitado como servo de Deus, então, na verdade, ele está mais preocupado com a sua reputação do que em servir a Deus realmente. Por quê? Porque não, todos precisam me ver como um servo de Deus, eu preciso ser respeitado como um servo de Deus. Não, irmãos, nós não precisamos. Isso é reputação. Mas o Senhor, Ele se atém não à nossa reputação, mas ao nosso caráter. Você sabe a diferença de caráter e reputação? Sabe qual que é a diferença? Já pensou sobre isso? Reputação é aquilo que os outros pensam sobre você. Caráter é o que Deus sabe sobre você. Essa é a diferença de caráter e reputação. Então, ser um servo de Deus significa ter um estilo de vida que agrada ao Senhor. Significa andar dignamente como um filho de Deus. E, irmãos, eu como marido e como pai, você como esposa e como mãe também, né, você como filho, independente, todos nós precisamos ser reconhecidos como servos de Deus. Hoje é dia dos pais. Então, se me permitem, hoje, principalmente os homens, por que homens? Porque nós somos servos de um lar. Deus colocou uma família nas nossas mãos. Deus me deu uma esposa, me deu filhos, e eu tenho um papel a cumprir. O que a sua família, o que a minha família pensa a respeito de mim, quando me vê maltratando um outro membro da família? Já pensou sobre isso? O que os meus filhos pensam sobre mim, se me veem maltratando a mãe deles, a minha esposa? Então, como você e eu, como nós tratamos, como você trata a sua mãe? Como você trata o seu pai? Como você trata a sua esposa? E você que é esposa, como você trata o seu marido? Como nós que somos pais tratamos os nossos filhos? Como que eu trato até mesmo a minha sogra? Você é o sogro? Porque nós temos um estigma terrível hoje em dia, né? Sogra e sogro não faz parte da família, são os obrigatoriamente agregados. Irmãos, imagine, né, como o seu marido se sente ou a sua esposa se sente quando você maltrata o pai ou a mãe dela. Imagine como o seu marido ou a sua esposa se sente quando vê você falando algo mal ou contra o pai ou a mãe dela. Porque, infelizmente, na nossa sociedade nós temos isso, né? Não, sogro e sogra não presta. Já viu? Não é, infelizmente. Vamos cair na real. Não é verdade? Não, sogro e sogra não presta. Não é da família. Irmãos, eu tento tratar a minha sogra com todo respeito, amor e carinho. Por quê? Porque ela é a mãe da minha esposa. E a minha esposa está me observando. E da mesma forma, a minha esposa, ela trata o meu pai, o sogro dela, com todo amor e carinho também. Por quê? Porque teme a Deus e porque também eu estou observando, ela é casada comigo. Eu não sei quem viu aí esses dias, eu até coloquei uma foto, né? Ela até cortar cabelo dele, olha para você ver, né? Até cortar o cabelo do sogro, ela cortou. Tudo isso, irmãos, é importante. Como os meus filhos me observam, a forma que eu trato a mãe deles, a minha esposa, nós estamos sendo observados. Como nós somos conhecidos na nossa família, como nós somos. Então tudo isso faz com que sejamos conhecidos de alguma forma. Como você é reconhecido? Como eu sou reconhecido? Como aquela pessoa doce e amável para com os familiares, ou como aquela pessoa bruta e ríspida, como uma dinamite de pavio curto, pronto para explodir, prontinho para explodir. Porque infelizmente essa é outra realidade. Muitas pessoas sabem tratar muito bem as outras pessoas e não tratam bem a própria família. Você já viu pessoas assim? Eu já vi pessoas assim, que vai conversar com as outras pessoas, é um doce, é um carinho, é uma paçoca,
Mas aí quando vai tratar com os da família, aí é um limão, aquele mais azedo, aquele que dá até careta. Muitas vezes nós agimos dessa forma. O que a minha família pensa a meu respeito com relação à minha firmeza na obra do Senhor? Com relação à minha firmeza aos trabalhos que são oferecidos na igreja para o nosso crescimento espiritual? Como a minha esposa me vê como servo de Deus? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui com a liberdade que a igreja me dá como pastor. Se algum dia, e eu já disse isso outras vezes, se algum dia a minha esposa ou os meus filhos tiverem que olhar para mim e perguntar assim: papai ou a minha esposa, meu bem, a gente vai na igreja? Eu posso chorar e me curvar diante de Deus, porque o meu testemunho já foi para o brejo. Se a minha esposa tiver que perguntar para mim, eu aqui, o Leandro, algum dia: meu bem, nós vamos na igreja? Você vai na igreja? O meu testemunho já está sendo fracassado. Eu estou fracassando no meu testemunho, porque ela tem que me ver como um servo de Deus, não como aquele instável. Meu bem, você vai na igreja? Ah, hoje eu não vou, tá bom. Meu bem, você vai na igreja? Ah, hoje eu vou, tá bom. Meu bem, você vai na igreja? Não, hoje eu não vou. Queridos, esquece, você já perdeu seu testemunho, então esquece. Pode curvar seu joelho diante de Deus e clamar a Deus para te ajudar, a misericórdia dele, a recuperar o seu testemunho de volta. Infelizmente, é lamentável, mas é uma realidade. O que a minha família pensa a meu respeito com relação à minha vida espiritual? Como a minha igreja me vê com relação à minha vida espiritual? Não, pastor, mas eu não me preocupo com o que os outros vão pensar. Pois devia se preocupar, porque isso é zelar pelo seu testemunho. Como a minha família me vê como servo de Deus? Como a minha igreja me vê como servo de Deus? A sua igreja vê você como alguém firme espiritualmente, trabalhador na obra, aquele que evangeliza, aquele que sai para entregar folheto, aquele que convida pessoas, aquele que dá estudo para as pessoas, aquele que se preocupa com os demais irmãos, ou como aquele que está nem aí? Consegue enxergar, irmãos, enquanto tudo isso fala a respeito do nosso, o que tudo isso menciona sobre o nosso testemunho? Aquela mulher, ela disse: olha, esse homem aí que passa por nós, eu tenho observado, ele é um grande servo de Deus. E é assim que nós temos que ser conhecidos, como servos de Deus. As pessoas olham para mim, olham para você, e elas vão tirar as suas conclusões. Vão tirar as suas conclusões. Então, irmãos, infelizmente, pessoas hoje têm abandonado ao Senhor, abandonado as oportunidades que Deus tem dado para elas de servir ao Senhor. Abandonado. Pessoas hoje não frequentam mais a escola bíblica dominical, e por isso perdem o seu testemunho. Pessoas não oram mais, não frequentam mais o culto de oração. Pessoas não frequentam mais os cultos no domingo à noite. Pessoas não leem mais a Bíblia. Pessoas não são vistas mais orando. Por quê? Não estão preocupadas com o seu crescimento espiritual, com servir a Deus com toda sinceridade e humildade, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor nos dá para podermos ouvir da palavra, aprender da palavra. Não, pastor, mas eu já sei demais. Eu acho que eu não preciso ir tanto na igreja assim. Sinto muito, fracassado espiritualmente. Essa pessoa que acredita, lembra que domingo passado nós falamos sobre um copo cheio? Lembra disso? Não se pode colocar mais nada num copo que já está cheio. E tem muitas pessoas que acham que o seu copo está cheio bastante, e essas pessoas, nesses copos não se pode colocar mais nada. E, irmãos, enquanto nós pensamos dessa forma, as outras pessoas olham para nós, enquanto nós somos, pensando assim, nós somos cheios de nós mesmos, né? Não, porque eu não preciso de escola dominical, eu leio a Bíblia em casa. Eu não preciso do culto de oração, eu oro em casa. Eu não preciso do culto, de frequentar o culto no domingo, porque eu posso servir a Deus na minha casa também, porque Deus olha o meu coração. Fracassado espiritualmente, a pessoa está fracassando. E sabe o interessante, irmãos? Eu quero lançar um desafio aqui. Tenta achar um cristão que deixou de participar dessas atividades e a sua vida melhorou. Tenta achar. É um desafio que eu lanço.
E quando eu falo de vida melhorar, eu não estou falando somente de dinheiro, ou de finança e bens e tudo mais, não estou falando de nada disso. Eu falo em todos os aspectos, também envolve, mas em todos os aspectos, principalmente o aspecto espiritual. Tenta achar uma pessoa que deixou essas coisas, que deixou de frequentar, né, que deixou de estar ativo nos cultos, que deixou de servir ao Senhor na igreja, de servir ao Senhor em todas as áreas. Tenta achar uma pessoa assim, que a vida dela está sendo bem sucedida. Tenta achar. Se você quiser me falar depois do culto, tenta me mostrar uma pessoa que está sendo bem sucedida dessa forma. Não existe. Não existe. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus são condicionadas à nossa obediência. Deus não abençoa. Não pode. Isso vai contra a própria natureza de Deus. Se uma pessoa não ama a igreja de Cristo pela qual Cristo morreu, como que essa pessoa vai demonstrar que tem um bom testemunho? Como que essa pessoa vai demonstrar que ela tem ele é um cristão respeitado? O que nós encontramos hoje, irmãos, são muitas pessoas que se dizem cristãs, mas estão fora da igreja. Estão fora da igreja. Por quê? Porque acham que eu posso servir a Deus na minha casa. E enquanto isso, as pessoas estão me observando. A minha família está me observando. São pessoas que acham que sabem demais da Bíblia, acham que não precisam de tanto. Eles não entendem que, na verdade, estão caindo no mesmo orgulho que Satanás caiu, que foi o perigo, estão caindo no mesmo pecado que Satanás caiu, que é o pecado do orgulho, né? O trabalho é mais importante que a igreja. As visitas que vem visitar logo no domingo, já pensou? Gente, tanto dia na semana para visitar e as visitas chegam logo no domingo. Por quê? Por que será? Já se perguntou? Conversa com Deus e fala: Senhor, por que as visitas sempre aparecem no domingo? Por que não pode ser no sábado? Na sexta-feira à noite? Por que tem que ser logo no domingo? E aí quando as visitas vêm e visitam logo no domingo, as visitas, talvez eles não vão falar com a boca, mas eles vão pensar assim: eu estou aqui visitando o meu amigo, mas é hora dele ir na igreja, e ele não falou nada. É porque ele não vai na igreja, a igreja não é importante para ele. Esse é o testemunho que nós temos quando nós colocamos as visitas acima de Deus, né? Enquanto isso, irmãos, quando o desânimo é mais importante que servir ao Senhor e tantas outras coisas, aqueles que estão ao nosso redor estão nos observando. Estão nos observando. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: lugar de família unida é na igreja. É tão bonito ver a família unida na igreja. Pastor, mas a minha família não é salva. Dobra o joelho no chão e clama a Deus pela salvação deles. A igreja é formada de famílias. A igreja é formada de famílias. Famílias. Isso é importante. Como nós somos conhecidos. Como nós somos conhecidos. Um terceiro ponto aqui para a gente fazer um fechamento. O nosso testemunho produz reações nas pessoas. Aquela mulher, quando ela observou aquele homem, qual foi a reação dela? Ela disse para o seu marido: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto. Ela disse assim: meu bem, vem cá. Eu tenho observado que esse homem que passa por nós aqui, esse profeta, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um quarto para ele. E assim, todas as vezes que ele passar por aqui, ele pode se recolher nesse quarto, descansar, e aí depois seguir viagem. E aí você viu o tanto que ela era caprichosa? Aí, seguinte, vamos colocar nesse quarto ali, né, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, né, para ele ter uma luz ali à noite. E aí quando ele vier, ele vai ter um lugar melhor para descansar. Olha só, né, que interessante. Então, o testemunho daquele homem gerou essa ação nessa mulher. Gerou essa reação dela. Com certeza, irmãos, todos nós que estamos aqui hoje à noite, eu, você,
Eu como pai, como marido, você como pai, marido, nós como filhos, né? Nós que temos ainda o pai ou a mãe ou ambos, todos nós queremos ser respeitados pelos nossos familiares. Mas o respeito que nós teremos deles vai depender da forma com que nós servimos ao Senhor. Se a minha esposa olha para mim e não vê firmeza no próprio marido, que tipo de reação você acha que ela vai ter? Se o marido olha para a esposa e não vê nela como sendo uma esposa firme no Senhor, que tipo de reação o marido vai ter? Que tipo de testemunho? Nós poderíamos fazer alguns paralelos, né? E aí quando eu penso sobre essa questão de ter o respeito da própria família, eu sempre me lembro de duas famílias que fazem um bom contraste na palavra de Deus. Ló e Noé. E ambos estão no livro de Gênesis, né? Ló e Noé. Você já parou para refletir sobre a vida desses dois homens? Enquanto você tem o Ló, por um lado você tem Ló, ele perdeu o respeito dos seus genros, porque ele levou a sua família porque, lembra, ele era o líder da sua família, o marido é o chefe do lar. Ele levou a sua família para armar as suas tendas, para habitar lá nas bandas de Sodoma, onde haviam sodomitas, que nós sabemos muito bem quais eram as ações pecaminosas deles, né? Extremamente ligados ao homossexualismo. Então, enquanto ele armou as suas tendas e levou eles para habitar em Sodoma, as suas filhas junto com os seus genros, tudo para lá. E aí chegou o momento de Deus destruir aquela cidade, e Deus mostrou para ele, disse: Ló, eu vou destruir a cidade, sai daí. Lembra, os anjos apareceram, sai daí. Quando ele chegou para os seus genros e disse: olha, Deus vai destruir a cidade, qual foi a reação dos genros dele? Você lembra disso? Que isso, Ló, você está ficando louco. Deus destruir a cidade? Que isso, ó. O Ló está ficando gaga. Ih, Ló, a idade está pesando aí, hein? Vai se tratar. Perdeu o respeito. E aí depois ele engravidou as duas filhas e virou uma bagunça, o seu lar foi totalmente destruído, sua esposa morta e etc. Por outro lado, você tem Noé. Noé, servo de Deus. Deus havia dito para ele que traria um dilúvio sobre a terra, que todo ser vivo seria morto. Mas aí, quando Noé chegou e disse para a sua família, ele conseguiu levar toda a sua família para construir a arca, seus filhos ali trabalhando e labutando, a sua esposa, né, as noras ali talvez cozinhando, não sei. Todos eles entraram na arca, a sua família inteira. Eles poderiam ter dito também: que é isso, Noé? Nunca caiu um pingo de água do céu? Nunca chuva? O que é isso? Dilúvio? Que é isso? Não, Noé, eu acho que você está ficando, né? Não, porque ele tinha o respeito da sua família. Ele tinha o respeito. Então, irmãos, infelizmente, né, vivemos uma época em que faltam homens de respeito na sociedade. Aqueles homens de respeito que eles sejam encontrados no meio do povo de Deus, né? Nós temos então homens, infelizmente, molengas, omissos quanto aos deveres da família, não querem assumir uma posição de liderança ou tomar decisões e não reconhecem que são responsáveis por absolutamente tudo o que se passa no lar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para nós que somos maridos. E lembra, eu estou pregando para mim também. Nós, maridos, nós somos responsáveis pela vida espiritual da nossa esposa. Sabia disso? Nós somos responsáveis. Então eu preciso cuidar dela espiritualmente. E eu preciso ser o exemplo. Eu preciso trazer ela pela mão e servir ao Senhor juntos. Não ela me arrastar, eu preciso estar junto com ela. Não é? Por outro lado, nós temos homens, infelizmente, né, daquele sentido assim, né, aqui no meu lar quem manda sou eu. Homens tiranos, irados, machões, ditadores, controladores. Exige tudo do seu jeito, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, briga com o sogro, briga com a sogra, briga com o pessoal do serviço, briga com todo mundo e tal, e é uma bagunça, né? Nós precisamos, irmãos, prestar atenção, porque a palavra de Deus diz assim, olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus,
e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Quando a Bíblia fala infiel, ele está querendo dizer que se nós fazemos isso, nós somos piores do que os incrédulos. Porque, fala a verdade, eu conheço pessoas que não têm Cristo, mas que cuidam muito bem da sua família. Conhece também ou não? Sim, sim. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque nós estamos quase terminando. O outro ensinamento que temos, que esse particularmente, isso aqui arrebenta o meu coração. Igualmente vós, maridos, coabitai, ou habitai junto, ou se relacionem com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. E não sou eu que estou dizendo, mas a palavra está dizendo que, infelizmente, a realidade é essa. Muitos maridos não precisam nem orar ao Senhor, porque Deus não vai ouvir enquanto eles não se reconciliem com as suas esposas. E esse reconciliar não significa literalmente que você gritou com ela ou a maltratou. Mas pode ser que alguns de nós aqui hoje à noite, como homens e maridos, pode ser que nós tenhamos que chegar diante da nossa esposa e dizer o seguinte: meu bem, me perdoe, porque eu não tenho sido um bom líder do lar. Meu bem, me perdoe, porque eu não tenho sido exemplo em servir ao Senhor. Meu bem, me perdoe, porque eu não tenho te tratado com amor, respeito e carinho que eu lhe devo. Meu bem, me perdoe, porque eu não tenho tomado as decisões corretas. Meu bem, me perdoe, porque infelizmente eu ando muito desanimado de servir ao Senhor. Isso é importante, irmãos, coisas que precisamos nos ater. Somos responsáveis por isso. E da mesma forma as esposas, como sendo auxiliadoras dos seus maridos, elas também são responsáveis pelo seu testemunho diante dele. Não apenas limpar a casa e fazer comida, isso é o de menos. Na verdade, a esposa também ela pode e deve ajudar o seu marido na vida espiritual. Uma bênção, ser uma bênção para ele, né? Isso é importante. Por que é tão importante lidar com a família? Principalmente nós que somos homens. Porque o marido é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. Ele é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. Deus deu a responsabilidade para o marido pastorear a sua família. O marido é o pastor da sua esposa. O marido é o pastor dos filhos. Ah, mas o pastor é o pastor da igreja, é ele que vai, né, se virar. Pastor, fala com a minha mulher, porque eu não aguento mais essa mulher aí. Não, o marido é o pastor da família. Então, irmãos, através da vida daquele profeta, Deus operou 2 milagres na vida dessa mulher, se você continuar o texto. Essa mulher não tinha filhos. Deus usou o profeta para profetizar um filho na vida dela, e aí no tempo determinado ela teve um filho. Mais adiante, um outro milagre que Deus fez na vida dessa mulher, esse filho que Deus havia dado, sentiu uma forte dor de cabeça e morreu. Deus usou a vida daquele profeta para ressuscitar e trazer o filho dela à vida. E depois você vai observar muitos outros milagres, né, que Deus usou esse profeta. Grande servo de Deus. Enfim, estamos sendo observados por todos os lados, em casa, na faculdade, na escola, no trabalho, no mercado, na rua, na vizinhança, no açougue, onde quer que você vá. Se perguntássemos para o seu vizinho, para o meu vizinho, o que você pensa de mim? Se você perguntar para o seu vizinho, o que ele pensa de você, o que ele diria? Se nós perguntássemos para o nosso cônjuge, meu bem, o que você acha de mim como servo de Deus? O que o nosso cônjuge diria? E talvez seria uma boa coisa. Está aí um desafio. Quem sabe nós como maridos, ou você como esposa, chega para o seu marido, ou marido chega para a esposa e pergunta assim, meu bem, o que você acha que eu preciso melhorar diante de Deus e da nossa família? Eu acho que se o marido perguntar isso para a esposa, é perigoso, ele vai ter que segurar, que a esposa vai cair para trás, né? Ele vai ter que segurar. Já prepara, né, meu bem, meu bem, senta.
Eu vou te fazer uma pergunta, mas senta primeiro. O que você acha de mim como servo de Deus? Aí você faz assim, ó. Mas, ó, bate devagar. Isso é brincadeira. Mas, se nós perguntássemos para os nossos filhos, filho, o que você pensa de mim, do papai ou da mamãe, como servo de Deus? Nós ficaríamos surpresos com as respostas. Enfim, irmãos, não adianta a gente tentar produzir uma imagem de um cristão maduro, sábio, respeitado, se as nossas palavras e atitudes dizem exatamente o contrário. Que nós possamos entender a importância do bom testemunho, amém? E assim, aqueles que estão nos observando, eles vão dizer o seguinte: tenho observado que este é um santo homem de Deus. Já pensou que benção? A minha esposa olhar para mim e dizer assim: meu bem, no bom sentido da palavra, eu me orgulho de você. Você é um grande servo de Deus. Já pensou a sua esposa olhar para você e dizer isso? O seu marido olhar para você, esposa, e dizer: meu bem, você é um grande servo de Deus e eu te admiro. Você é um exemplo para mim em todos os sentidos. Já pensou? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu sou um grande servo de Deus. Você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Amém?